Olá, pessoal. A Textbox é um dos principais componentes que a gente usa para a entrada de dados, mas em algumas circunstâncias a gente gostaria de modificar o seu comportamento para atender melhor algumas necessidades específicas, né? No vídeo anterior dessa playlist aqui, nós mostramos um exemplo de como modificar uma Textbox para capturar dados numéricos. E agora vamos mostrar um outro exemplo, como capturar números de CPF usando máscara para formatação, alguns recursos de edição e validando no final da digitação o dígito de controle do CPF. Se o CPF for inválido, o conteúdo será mostrado em vermelho. Se for válido, vai ser mostrado em preto. Vamos ver então aqui um exemplo. Nesse exemplo, estamos usando as caixas de texto que a gente desenvolveu no exemplo anterior, acrescentado da caixa de texto modificada para CPF que estamos vendo agora. Então, o componente que tem o foco tem essa borda em destaque e aqui nós temos um número de CPF já preenchido, completo aqui. Em primeiro lugar, vamos usar a tecla Home, que ela vai apagar o conteúdo do campo. Então, essa é uma tecla de edição, usamos, ela apagou o conteúdo do campo. Agora, vamos entrar alguns dados. Esses dados aqui a gente vai digitando, só valem as teclas numéricas, né? As teclas alfabéticas são ignoradas, tá? E nesse caso aqui podemos usar alguns caracteres para edição, como o backspace, para apagar os caracteres que a gente digitou errado. E no caso, por exemplo, da tecla delete, ela apaga o caractere à direita, e o backspace, enquanto o backspace apaga o caractere à esquerda, tá? Bom, usando essas técnicas, a gente vai colocando os dados que a gente quer, e quando o campo está completo, ele aciona automaticamente, como vocês viram aí, já perceberam, né? Ele aciona automaticamente a rotina de validação do CPF. Então, essa rotina aqui, esse vermelho que está indicando aqui que esse CPF está errado, não é válido. Então, vamos mostrar um dado de CPF válido agora. Esse dado aqui, ó, 09, esse dado aqui, 1, 2, 3, isso aqui é um CPF que eu sei que é válido. Se a gente modificar, por exemplo, do 9 botar o 1, por exemplo, ele automaticamente aparece em vermelho, indicando que esse CPF está errado. Isso não impede que você continue. Você pode continuar, por exemplo, editando o resto do seu formulário, mas você sabe que esse campo aí está errado. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham achado esse funcionamento dessa caixa de texto modificado. Espero que vocês tenham achado legal. Se vocês, por exemplo, têm sugestão de alguma edição, alguma coisa, manda aí no comentário. Ou então, esse código vai estar no GitHub e vocês podem modificar para fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá ok? Agora, nós vamos ver como é que a gente usa esse controle aqui para desenhar um form. Então, estamos vendo aí na tela um formulário que está sendo projetado, que nós estamos desenhando para fazer desenvolver um dos problemas. Então, essa solução aqui, ela tem dois projetos, tá? Ela tem um projeto aqui, esse Text Realbox Net aqui, é onde nós estamos colocando esses nossos controles de usuário. Esse aqui é o que nós fizemos no exemplo anterior e esse é o que nós estamos fazendo agora. TXT-CPF Box, que depois, na última parte, nós vamos ver como é que faz. Agora nós vamos ver como é que usa. Nós estamos editando esse formulário. Aqui embaixo, então, nós temos o Solution Explorer, nós temos aqui a Toolbox. Então, quando a gente clicar aqui em Toolbox, nós vamos ver quais são os controles disponíveis. E entre esses controles, quando a gente está usando, como estamos fazendo aqui, os User Controls dentro, como parte da solução, ele vai aparecer lá na Toolbox também. Então, aqui nós vamos pegar esse Textbox CPF, vamos trazer ele para cá, como a gente faria com qualquer outro controle, tá? E ele está aqui. Deixa eu ampliar aqui. E ele está aqui para ser usado, tá? Então, fizemos isso como a gente faz com qualquer outro elemento, tá? Agora, vamos ver as propriedades desse elemento aí. Então, esse elemento, como a gente modificou, ele apresenta algumas propriedades que ele não tinha anteriormente. Uma delas é máscara. Então, aqui nós vamos entrar a máscara de captura do CPF, tá? Então, a máscara de captura do CPF, você põe 3 underscores, isso porque o programa foi feito dessa forma. 3 underscore, ponto, mais 3 underscores, ponto, mais 3 underscores, aí põe um sinal de hífen, né, para separar, e mais 2 underscores. Essa aqui é a máscara de captura do CPF. Vocês podem colocar outra máscara aqui, mas não recomendo, porque esse exemplo foi meio voltado aqui para capturar esse tipo de máscara aí. A gente colocou a máscara como opcional, podia ser até obrigatório, porque nós estamos preparando para fazer uma caixa de texto que captura máscaras mais... Você pode alterar a máscara que você vai capturar. Isso não está sendo... Nesse exemplo não vale ainda, tá? Mas vamos fazer isso aí. Bom,
Temos aqui a máscara. Aqui, por exemplo, se a gente quiser colocar algum campo, algum conteúdo, alguma coisa, a gente pode colocar esse conteúdo, ele vai aparecer lá, etc. E aqui, por exemplo, temos algumas outras características que a gente pode mudar. Por exemplo, aqui nós temos font size, que é uma propriedade acrescentada, não existia antes. Então, aqui está em 12. Mas, se, por exemplo, eu posso colocar, digamos, 18 aqui. Se eu fizer isto, a hora que eu sair desse campo aqui, ele vai alterar o tamanho do caractere. Então, vamos pegar, por exemplo, font size aqui, ó, 12. Está lá pequenininho. Se eu puser aqui 18, ele vai aparecer maior. Tá ok? E o tamanho aqui dessa caixa, dessa text box, você pode diminuir, aumentar, como você achar interessante. Além disso, você está com o text box assim. Se você quiser capturar ele pelo colocar de um lado ou de outro, por exemplo, colocar ele à esquerda, ou no centro, ou à direita, isso ainda continua valendo porque a gente colocou essas propriedades como alteráveis lá no desenho do controle, tá certo? Bom, pessoal, então, é assim que a gente faz o controle, que a gente coloca o controle aqui para ser utilizado. Agora nós vamos ver como é que cria o User Control. Em primeiro lugar, vamos abrir um projeto, User Control, e vamos escolher o formato Windows Form Control Library para Windows Form, Net Windows Form. Escolhemos aqui, abrimos o formulário, Target para Net, Create, e aqui ele já abre com o User Control Default aqui, um padrão, mas se você quiser, você escolhe incluir um outro aqui, né, da Edge. User Control, você está escolhendo um outro aqui que você pode dar um nome que você quiser, tipo, vamos dizer assim, CPF. Agora vamos ver como é que a gente constrói o User Control, né? Então, vamos vir aqui no Solution Explorer e examinar o nosso projeto como está. Aqui tem a parte onde estão os User Controls, né? Este projeto, que é daquela Class Library, tá certo? E aqui tem um projeto, que é um projeto WinForms normal, que é o projeto em que a gente testa o que a gente fez. Tá? Bom, então vamos lá. Para a gente fazer, para mostrar como é que se constrói uma User Control, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um controle vazio. Então vamos lá, daqui um Add. Vou adicionar um User Control. E vou chamar ele de exemplo. Tá? Tá aqui, também incluindo o User Control. Agora, o User Control, como vocês vão ver aqui, ele é composto de duas partes. Tá? Ele tem uma parte que cuida do visual, que é essa parte aqui, ó. Essa parte do design aqui, ela cuida do visual, aquilo que você, como é que o objeto vai aparecer na tela, né? E depois ele tem uma outra parte aqui, que é o código que modifica o comportamento das coisas que a gente tem no design. Vamos analisar esse aqui que está pronto, para ficar mais claro. Isso aqui acho que fica melhor. Então, pegamos aqui, por exemplo, a text box. Olha o designer dela. O designer dela mostrou aqui como é que ela vai aparecer na tela. Tá vendo? Uma text box com essa característica, essa borda, etc. E aqui, vamos pegar aqui o code. Esse aqui é o código aquele nosso controle lá, o CPF Box. Ele está com esse código aqui, ó. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, as propriedades, tudo. O que nós vamos fazer? Aquele controle está vazio. Então, a gente vai montando, a partir, para não ter que digitar de novo, eu vou copiando daqui para lá as coisas que a gente quer montar no exemplo, e de forma que assim a gente vai examinando passo a passo o que tem que fazer. Então, vamos começar. Então, aqui, a primeira parte é a parte do design. Bom, nós vamos fazer uma modificação da text box. Né? Nós vamos usar a text box como a classe base, né? E em cima dela nós vamos fazer as mudanças. Então é o seguinte, essa aqui é o suporte do nosso user control, tem esse suporte aqui. Agora, aqui dentro desse controle aqui, eu vou pegar uma text box, vou colocar ela aqui dentro. Então ela vai passar, essa text box aqui, ela vai passar a fazer parte do nosso controle, tá? Então, ele está assim, mas está longe de estar pronto aí, né? Então vamos começar a colocar as propriedades que vão deixar ele para a cara que a gente quer. Então eu vou vir aqui em propriedades, em properties, vou pegar aqui ó, o nosso user control. Primeira coisa que a gente coloca aqui é auto-scaling anônimo para deixar a formatação livre. Eu não quero que ele formate por fonte DPI, não. Eu quero que deixe anônimo para deixar a formatação livre para a gente. Funciona melhor mais tarde. Depois aqui, eu vou criar um padding aqui em volta dele, que é para ele dar, que é uma questão de estética só, tá?
é para ele dar um aspecto melhor na borda da text box, ele deixar a text box com uma borda, e essa borda aqui a gente pode tornar ela mais clara ou mais barata, que é para destacar o foco, que é quando o controle recebe o foco, a borda fica escura. Nós vamos ver isso, nós já vimos isso, mas vamos ver depois de novo. E depois aqui, além disso, o que mais que tem? Vamos ver. Não, tá, acho que do user control, da parte do fundo do user control está feito. Agora, chegamos aqui na text box. O que nós queremos? Aqui nós vamos dar um dock para ela preencher. Veja bem, gente, eu estou fazendo assim, não é que tem que fazer assim. É que dá o estilo que eu gosto, entende? Mas se vocês quiserem um estilo diferente, pode usar outras coisas, tá? Então, eu estou colocando o dock aqui como fio para ele ocupar toda a parte do controle. E aqui é o seguinte, ó, vocês estão vendo que ele tem uma certa altura, mas ele não ocupa a altura toda do controle. Por quê? Porque a altura da text box é dada pelo tamanho do caractere que ele contém. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 14, tá? Ele aumenta aqui, tá vendo? Não ocupa todo o text box, o controle, né? Mas ele fica maior. Então, ele depende, a altura da text box depende do conteúdo, né? Do caractere de conteúdo. Bom, para a gente contornar isso daí, ela ficar com a característica que a gente quer, eu vou pegar esse multiline que tem aqui. Textbox multiline é aquela que aceita várias linhas, né? Ou seja, você está digitando um texto, ela pula para a linha de baixo e por dentro. Então, eu vou dizer aqui que ela é true. Então, ela vai aqui aceitar agora várias linhas dentro do controle. Agora, eu não quero que isso aconteça. Na verdade, eu estou colocando multiline porque eu quero que ela dê esse efeito aqui. Mas eu não quero que ela tenha, por exemplo, mais do que um certo número de caracteres, por exemplo, vamos dizer assim, 12, vamos dizer. Então, com 12 caracteres, ele não vai dar multiline, a menos que você faça um caractere muito pequeno demais, tá? Então, esse macete aqui é só para permitir que essa text box aqui, ó, só para fazer isso aqui, ó. Eu quero que a text box ela cresça junto com o controle, tá vendo? Quando eu fizer isso aqui lá na hora que eu estiver desenhando, eu quero que a text box cresça junto com o controle. Senão fica um aspecto ruim, né? Então, é mais uma questão assim de estética, né? Bom, fora isso, eu acho que tá tudo pronto aqui. Então, tá pronto o controle aqui, tá? Eu só deixei o controle aqui em 14 pontos, o tamanho do controle. Eu preciso lembrar disso aqui para botar o default lá. Não. Agora, feita a parte de estética, então, é muito simples, tal, né? Dá para melhorar, tal, mas vamos dizer que tem que estar pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e fazer a parte de código que justamente vai dar a funcionalidade que a gente quer. Então, a gente vem aqui no exemplo CS. Então, o exemplo design era aquele lá. Exemplo CS é aqui, onde tem o código. Então, nós temos aqui o código, como ele vem quando você instancia o user control, ele vem dessa maneira, vazio. Tá? Então, aqui nós vamos começar a colocar código que vai fazer o que a gente quer. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui tem uma parte aqui do nosso controle que chama Properties. Para que serve o Properties do user control? O Properties do user control é o seguinte, sabe, você está fazendo o user control, mas você quer dar para o usuário do controle que você fez algumas possibilidades de fazer customização. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Alinhamento horizontal, eu estou dizendo aqui que ele está entre as próprias. Então, o que eu coloco aqui vai ser exposto naquela caixa de propriedades da Toolbox e vai permitir uma customização pelo usuário. Então, eu decidi, poderia ser diferente, você pode fazer diferente isso aqui é apenas um exemplo, né? Não é nada aqui tem que ser assim, você pode fazer um monte de coisa diferente. Então eu decidi que eu vou expor o alinhamento do texto, se vai ser centro, direita, esquerda, o tamanho do fonte que você vai usar na tua text box, ou seja, tem aquele default que a gente colocou lá, né? No design aqui, né? Mas aqui eu posso mudar esse default. Aqui é a máscara. Bom, se eu estou fazendo um controle para pegar CPF, por que eu estou pedindo a máscara se eu já sei qual que ela é? Bom, isso aqui, na verdade, é porque nós estamos aqui com péssimas intenções. Né? Nós estamos premeditando o break para fazer uma text box capaz de capturar uma máscara variável. Ou seja, você pode botar uma máscara de número de telefone, uma máscara, nós chamamos de CPF, mas pode fazer uma máscara de CNPJ. Então, na verdade, nós vamos receber a máscara do CPF aqui, né? Mas eu estou deixando mais ou menos preparado para quando a gente for fazer uma outra text box com outras possibilidades no futuro, de outros formatos de captura, já está mais ou menos no jeito aqui, tá? E essa aqui é o seguinte, essa user text aqui,
A textbox tem um padrão, né? Uma propriedade que chama texto. Essa propriedade nós estamos pegando para a gente. Então, eu vou criar aqui uma propriedade userText. Então, a gente vai interceptar aquela propriedade e eu vou fazer a propriedade que eu vou expor para o meu usuário alterar vai ser a user. Eu podia até botar o texto por texto, mas o texto está bom, né? Dá para entender o que é, né? Então, essa propriedade eu vou interceptar assim. Então, agora, toda propriedade, o que tem? Toda propriedade tem um get e um set. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu alterar a propriedade lá na caixa de propriedades da textbox, ela vai mandar para cá um velho, né? Eu alterei lá, ela manda o velho. Esse valor vem de fora. Tá? Ele chega aqui, aí eu coloco na caixa de texto, propriamente dito, eu passo essa propriedade para cá. E eu salvo esse text alignment aqui numa variável. Por quê? Porque é interessante para o programa que ele vai querer usar mais tarde saber qual foi a variável que você testou. Então, ó, aqui em cima, ó, eu defini uma variável chamada textAlign com esse underscore, para dizer que é variável local, né? E essa variável aqui eu estou salvando lá. Então, para o font size eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu pego o valor que vem, o valor que vem aqui, font size. Eu salvo ele aqui numa variável. Aqui o macete, hein? Eu botei 14 lá, tem que botar 14 aqui como inicialização da variável, porque senão ele vai inicializar com um valor diferente do default. Dá um conflito de default aqui, que ele dá uma piscada na hora que você entra com o formato diferente de um do outro, ele vem com o formato, pisca e passa para o outro. Então é para evitar esse fenômeno. Então, não acontece nada, mas dá essa piscadinha aí. O default que você coloca aqui é interessante que seja igual àquele que você escolheu como default naquele text box. Só para lembrar, é disso aqui que eu estou falando. Ó. A gente colocou aqui, ó, colocamos aqui o font size 14, né? Porque eu coloquei 14 aqui, eu vou colocar, né? Quer dizer, desculpe, eu vou colocar 14 aqui. A gente não fez ainda, né? Nós estamos só analisando o que já está feito, tá? Então, não acontece nada, mas dá essa piscadinha aí na hora que a tela entra, tá? Bom, então, depois aqui, então, isso aqui são as propriedades que eu vou disponibilizar para o usuário. Um macete aqui é o seguinte, ó, quando eu quero passar o fonte para dentro de uma textbox, a propriedade size, font size da textbox, ela é read-only. Na verdade, a variável que você consegue mudar a propriedade que você consegue mudar é a propriedade fonte. Então, aqui, o que eu estou dizendo? Que vem aqui, ó, new font family, font size, que é o que a gente está recebendo lá de fora, e aqui dizendo que é o regular, não é bold, não é underscore, não é nada. E esse font family aqui é o seguinte, ó, font family, eu estou dando a mesma, aqui eu estou passando para ele, para o font aqui, o mesmo conteúdo que ele já tem, porque eu quero que ele mantenha. Eu quero que ele muda só isso aqui eu quero que ele mantenha, tá? Então eu estou passando aqui o conteúdo que ele já tem de volta só para cumprir aqui só para preencher aqui os parâmetros que tem que passar, tá? Bom, então isso aqui completa o que a gente está as propriedades. Agora, para cercar alguma coisa que o usuário informa, por exemplo, user text vai ser um valor informado lá pelo usuário, né? Lá em text, ele vai informar o que ele quer que seja o conteúdo inicial do nosso user control. Tá? Se por acaso ele puser um formato que é nulo, para evitar cancelamento no programa aqui para baixo, eu vou substituir. Se o valor for nulo, eu estou substituindo por uma string vazia. Tá? Isso aqui é só para não dar pau lá embaixo. Depois aqui é o seguinte, eu movo esse texto aqui para dentro da caixa de texto, tá? Isso aqui é um controle que a gente fez, nós vamos explicar depois. Ele move isso aqui para cá. Só que ele faz esse movimento aqui de forma esperta. Ele pega o texto aqui, formata e move para cá. E aqui é para colocar, para setar a posição inicial do cursor, tá? Ou seja, vai ser na posição 0 e o número de caracteres que ele vai selecionar é 0 também, porque eu não quero que ele entre selecionando, por exemplo, a caixa toda, que fica ruim na hora de digitar, dá um efeito desagradável lá, tá? Então, isso aqui explica aqui o que a gente está, o macete aqui dos properties. Então, porque o property é o que eu vou expor para o meu usuário. Então, agora, eu vou passar isso aqui para lá, vou copiar isso aqui, ó, para não ter que digitar de novo, né? Eu vou copiar isso tudo aqui, estou dando um Ctrl C aqui, ó, e vou copiar aqui para o nosso exemplo. Então, aqui embaixo, eu vou colocar aqui Ctrl V. Bom,
Ainda não fizemos nenhuma modificação, nada no nosso contorno, não fizemos nenhuma modificação, tá certo? Ele não fez nada ainda. Só uma coisa que eu vou mostrar aqui, tá vendo? Esse T-Box aqui, ó, é o nome da caixa de texto que está dentro do controle. Para não ter que modificar o controle, eu vou vir aqui em Design, aqui no Properties, ó. Eu vou pegar onde está escrito Text Box, eu vou botar T-Box aqui, ó, porque assim eu não tenho que modificar o... Se eu não modificar aqui, eu tenho que modificar no código lá, porque ele tem que fazer referência a esse controle, né? Então, alteramos o controle aqui, vocês vão ver que a mensagem de erro aqui do T-Box desapareceu. Agora, essa mensagem aqui ainda desapareceu porque essa rotina aqui não está presente, tá? E como ela não está presente aí, ela acabou, ele está chiando aí que o controle não tá completo aqui, né? E eu vou comentar essa linha aqui, embora possa dar algum errinho aqui, eu vou comentar essa linha aqui, só para a gente conseguir, eu acho que agora ele compila, né? Talvez dê algum pau aqui porque a gente tirou essa linha, mas deixa eu mostrar o efeito que dá isso aqui, ó. Vou dar um start aqui, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, ele está rodando, então agora eu vou vir aqui no nosso projeto, e como a gente explicou, o nosso projeto tem essa parte aqui que constrói o user control e tem essa parte aqui de baixo que serve para testar ele. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar esse controle nosso aqui, ó, View Designer aqui, e eu vou tentar usar aqui aquele controle que ainda não está pronto, mas eu vou tentar usar ele aqui só para mostrar como é que ficou por enquanto. Então, eu vou pegar aqui o nosso controle que chama exemplo, né? Como a gente está com um projeto que tem esse user controls aqui, quando o projeto tem user control, ele automaticamente aqui aparece a toolbox, tá? Então, embora não esteja pronto ainda, ele só está aí, não faz nada ainda, né? Mas ele já está aí na caixa, na toolbox aqui. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou copiar para cá. Então, é o seguinte, ó, eu estou instanciando aquela caixa de texto que a gente fez lá, ó, eu estou instanciando ela aqui, tá? Bom, obviamente que ela não faz nada, não tem código lá para mudar a funcionalidade, mas tem alguma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente vier aqui, por exemplo, quando eu der aqui Properties, ele está mostrando as properties aqui daquilo que a gente fez, né? Esse user control chama exemplo 1 e ele está mostrando as properties. Então, olha as properties que tem aqui. Está vendo esse font size aqui? Ó? É aquele que a gente pôs lá. Esse font size aqui é uma propriedade que a Textbox não tem. Quando a gente seta o font size, a gente seta dentro do fonte aqui, mas assim, sozinho aqui, ela não tem. Ela está aparecendo aqui porque a gente colocou lá, né? E essas propriedades aqui, por exemplo, text size está imposto, e essa aqui é aquela propriedade user text que a gente colocou lá, então ela está aparecendo aqui. Ela não faz nada ainda, né? Mas ela já está presente aqui. Lembra das outras que tinha? Vamos ver as propriedades que tinha para a gente ver se elas estão todas aparecendo aí. Então, lá, aqui a gente tem, nas properties, o alinhamento horizontal, que está lá, a gente já viu, o font size que está lá, que a gente já viu também. Ah, tem o mask aqui, vamos ver o mask como é que ficou. Aqui eu vou vir nessa parte aqui, pegar o properties, e olha o mask aqui como é que está. Está vendo? A máscara aí não mostra nada. Mas ela seria o seguinte, ó, a máscara do CPF é 3 underscores, 1 ponto, 3 underscores, 1 ponto, 3 underscores, um hífen e 2 underscores, tá? Então, a hora que eu saio daqui, tá? O máscara vai vir, ele vai aparecer aqui, tá? Depois que a gente tiver concluído o restante do texto. Mas então, só para mostrar o que a gente obteve até agora, tá? Então, as propriedades já apareceram aí, e agora vamos cuidar do código, que é para isso tudo fazer sentido, né? Bom, então vamos vir para cá. Agora aqui, então eu vou pegar o que tinha de código lá, e vou copiar para cá, e aqui que nós vamos emprestar funcionalidade para esse negócio aqui. Então, ó, vamos copiar todo o nosso código aqui, ó, e vamos explicar um pouquinho cada função por função aqui, o que ela faz, tá? Então é o seguinte, ó, então todo o nosso código tá aqui. Então, propriedade, está o nosso código aqui. Então eu vou explicar o seguinte, ó, tá vendo? Aqui tem uma propriedade, que é um método da Textbox, que a gente vai interceptar, ou seja, a gente não vai deixar a Textbox fazer o que ela quer. Quando pegar o usuário teclar alguma coisa, a gente intercepta o Keypress, em vez dele vir para fazer como ele sempre faz,
pelas rotinas dele, ele vai vir aqui e nós vamos vamos substituir o que ele faz pela nossa ação aqui. Então é o seguinte, para ele vir aqui, ó, para textbox, em vez de ir para o evento que ela vir aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui no exemplo, tá? No design aqui, ó, vamos pegar aqui as propriedades da textbox, né? Mas só que agora eu não quero essas propriedades, eu quero pegar os métodos, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e quando eu tiver aqui, ó, o keyPress, eu vou substituir pelo keyPress por onKeyPress. Então, em vez de ele fazer o que ele sempre faz, ele vai vir aqui e nós vamos interceptar a ação do normal dele, né? Mesma coisa, ó, nós vamos fazer nós vamos interceptar um outro evento aqui, ó. O outro evento que nós vamos interceptar é o keyDown, tá certo? Por que a gente intercepta esses dois? O melhor evento para pegar os caracteres é esse keyPress aqui. Como é que a gente sabe? Bom, a gente estudou um bocado esse negócio aí antes de fazer, né? Então é o seguinte, aqui, ó, o melhor evento, pode ser até que você tenha uma ideia melhor aí para interceptar eventos, quem sabe pode obter o mesmo resultado interceptando outros eventos. Então eu interceptei o keyPress aqui e agora, os caracteres de controle, as teclas que eu estou dizendo, que é a backspace, o delete, por exemplo, eu vou usar a backspace e o delete para fazer edição do texto que a gente vai fazer. E eu vou interceptar também a ação dela, né? Então eu vou pegar essa tecla aqui e vou testar, executar ela aqui dentro. Do jeito que a gente quer e não do jeito que ele vai fazer. Assim como também vou interceptar a tecla de home e o end para a gente dar para ele o comportamento que a gente quer. Agora, uma vez que, então vamos explicar aqui o keyPress. Você digitou, se for caractere dígito, tudo bem. Se não for caractere dígito, e handle igual a true. E handle igual a true quer dizer o seguinte, eu peguei esse evento aqui e estou setando ele para true. Quando eu seto o evento para true, eu estou dizendo lá para o controle o seguinte, ó, esse handle, quer dizer, trabalhado, vamos dizer assim, manuseado. Quer dizer, esse evento aqui já foi tratado. Então, quando eu dou evento tratado igual a true, ele não faz mais nada. Então, ele desiste de tudo que ele queria fazer e é por isso que eu consigo interceptar. Eu faço o que eu quero, depois eu dou handle igual a true e ele não faz mais nada, porque ele fala, bom, isso aqui já foi tratado. E ele desiste de fazer o que era o projeto original dele, tá? Então, agora, quando eu capto um caractere aqui que não é digital, ele vai ser ignorado, porque simplesmente ele vem para cá, como não é para fazer mais nada, ele não apareceu ainda, né? Isso aqui executa antes dele. Então, fez esse negócio nosso e jogou o resto ele não faz, porque a gente disse para ele que não precisa fazer mais nada aqui. Então, quando for agora, se for um dígito, o caractere, o que eu faço? Eu pego textbox texto, é a caixa de texto que a gente está usando. Então, eu pego o conteúdo da caixa de texto, olha, Selection Start é a posição do cursor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a string que está na caixa de texto, nesse tbox text aqui, eu estou pegando o texto que está lá dentro, estou dividindo em dois pedaços. O que está à esquerda do cursor e o que está à direita do cursor. Tá? Obviamente, para que isso? Né? Para poder inserir caractere. Eu vou botar o caractere que eu colocar, vou colocar no meio aqui. Bom, então é o seguinte, agora, dividindo em duas metades. Agora vamos fazer um outro teste aqui, ó. Se o comprimento da esquerda mais o comprimento da direita for menor do que o tamanho de caracteres que tem para entrar, que a máscara falou que tem para entrar, porque na máscara ele vai substituir por caracteres o que é o underscore. O que é o ponto, os acidentes, são os caracteres de formatação. Tá? Então ele vai pegar todos os underscores e vai substituir o underscore no lugar do underscore, ele vai colocar um caractere daqueles que eu quero que ele considere, que no caso são os números. Né? Então, eu vejo se ele, por acaso, o campo já não está cheio. Então, eu pego o comprimento da esquerda, mas o comprimento da direita tem que ser menor do que o número de caracteres que eu tenho para entrar. Tá ok? Senão, se for maior que isso aí, ele ignora o caractere. Senão dá overflow, né? Ele vai querer, você vai pegar um CPF que comporta 11 caracteres e vai botar 15, não vai funcionar. Né? Aí eu pego esse texto aqui, ó, pego o texto que estava à esquerda, mais o Equixar, esse evento aqui eu peguei daqui, né? Esse Equixar é a tecla que o camarada digitou. Tá? Então, isso aqui é, no caso, um dígito, né? Então, esse Equixar aqui é um dígito que vai de 0 a 9. Eu peguei daqui. Então, eu peguei até o número de caracteres que estava à esquerda, mais o caractere que eu digitei e mais o que está à direita. Com isso, eu montei a string resultante da digitação do cara. Só que é o seguinte, você viu que isso aqui, ó, essa tecla que eu coloquei lá,
a gente tomou uma providência aqui, ó. Nós limpamos ele de tudo que não era dígito, ó. Se for dígito, vai para array, se não for, ignora, tá? Então, o que esse comando todo faz aqui é o seguinte, ó. Ele gera o caractere que está string à esquerda, mas sem nenhum dos caracteres de formatação, só os dígitos que tinha no texto aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, aí ele pegou e montou uma string. Essa string agora que está aqui em texto, ela está com todos os caracteres, mas não estão formatados. Então, o que o MoveText faz? O MoveText justamente formata. E como é que ele faz? Vamos dar uma analisadinha rápida aqui, ó. Você vem aqui embaixo, eu pego o caractere, eu vejo se o caractere está na máscara, você pode dar uma analisada mais rápida depois, você pode analisar com mais cuidado depois, mas é isso que ele faz. Olha, ele vê, se o caractere que está na máscara é underscore, eu coloco um caractere daqueles que eu tenho no T-Box, que eu recebi aqui nesse string. Tá? Então, eu pego o caractere que veio e passo para lá. Se o caractere for de formatação, não faz nada. Ok? Então, a lógica disso aqui é o seguinte, ele pega os caracteres sem formatação e distribui em cima da formatação, de tal forma que ele vai avançando aonde tem caracteres de formatação e os números aparecem com os pontos, aqueles pontos que formatam o CPF no lugar certo, inclusive aquele hífen final lá. Então, o que esse pedacinho de código faz é isso. Tá? Ele pega a máscara e onde tem underscore, ele coloca um caractere de texto, se tiver caractere de texto para pôr naquele lugar. Né? Pode ser que você não digitou o texto inteiro ainda, você está com o primeiro, o segundo, o terceiro caractere só digitado, ele para os 3 primeiros e o resto continua a máscara para você preencher o resto. E aqui embaixo tem um outro macete. Tá, mas eu ia falar disso aqui mais tarde, mas vamos aproveitar o embalo aqui. Eu coloco aqui, a cor do texto vai ficar em black, tá certo? Agora, se o comprimento da string que eu recebi aqui, tá, for igual ao número de caracteres que tem que entrar, ou seja, se o campo já está completo, o que eu faço aqui? Ó, eu vou aqui no isValid. Esse isValid é o seguinte, ó, ele verifica se o CPF está certo. Ó. Esse pedaço aqui, ó, esse isValid, mas isso aqui serve para verificar se o caractere de controle do CPF está correto. Se vocês quiserem saber melhor como é que é isso aqui, tem um vídeo, procura lá no canal, tem um vídeo aí que chama do Data Validation, que é sobre como é que você inclui CPF no Edit Form, quando você está capturando tela para Blazor. Tá? Lá explica a rotina. A rotina de cálculo do CPF é bem conhecida, né? Mas se você quiser saber assim, alguma coisa mais de detalhe, lá está bem explicadinho, inclusive tem um memorial lá, como é que explica, como é que funciona e tudo mais. Bom, então, se o caractere digitado for um CPF válido, ou seja, isValid, a cor é preta. Se o caractere digitado não for válido, a cor do texto vai ficar vermelha. Tá ok? Então, para isso que serve essa validação do CPF aqui. Tá? E ele só verifica quando o texto o comprimento for igual ao total da máscara, porque não adianta nada verificar validação de CPF que não está com a digitação completa. Só quando o campo estiver inteiro que faz sentido chamar essa validação. Tá? Bom, então é o seguinte, fez isso aí, ele mostrou lá, depois que ele colocou lá, a gente tem que calcular mais uma coisa. Nós temos que ver onde é que o cursor vai ficar. Para saber onde é que o cursor tem que ficar, eu vejo quantos caracteres à esquerda, né, porque ele está fazendo o preenchimento da esquerda para a direita. Né? Então, eu vejo quantos caracteres tem para a esquerda, mais um. Essa é que vai ser a lógica da formatação. Então, é mais um, mas não pode esquecer que tem que pular os caracteres o caractere de formatação acrescenta mais um. Deixa eu só mostrar isso aqui como é que... acho que vocês já entenderam. Né? Então, você tem que fazer essa continha aqui. Então, é o comprimento dos caracteres que ficaram à esquerda, mais os caracteres de formatação que apareceram no meio. Isso aqui é para dar a posição que o cursor tem que ficar. Ok? Bom, vamos dar uma olhada rapidinha só está quase no fim aqui já. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Quando você der um keydown, esse keydown foi feito para capturar os caracteres de controle. Então, vamos pegar os mais simples aqui, porque aí você entende a mecânica e depois o mais complicado a gente entende depois. Quando você aperta a tecla Home, olha o que ele faz. Ó. Ele pega a caixa de texto e põe a máscara vazia. A máscara é aquele underscore, 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 ponto, etc, etc. Isso aqui é a máscara vazia. A posição do cursor, select igual a 0. Então, ficou a tela lá, ficou
O campo ficou, conteúdo dele, a máscara, a posição do cursor na primeira casa. Tá? E aqui, black, se por acaso estava vermelho, ou a formatação se estava vindo de uma formatação que deu errado, que deixou o campo em vermelho, a hora que eu esvaziar ele, não faz sentido dizer que está errado mais, porque o campo está vazio. Né? Então, a gente pega o black do red que estava lá e passa para black, e esse handle igual a true aqui é muito importante, porque esse handle igual a true é que vai dizer o seguinte, bom, e isto aqui é tudo que tem que fazer com esse caractere, cai fora. Tá? Aqui, o end, a mesma coisa. Ó. O que o end faz? Ele posiciona o cursor na última posição. Então, por exemplo, você digitou 3 números, 1, 2, 3. Tá? Ele posiciona depois, por alguma razão, você veio para o começo do campo para fazer uma editor, alguma coisa. Quando você der end, ele vai posicionar o cursor no final do campo. Então, o que ele faz? Ele faz essa continha aqui, que serve para calcular quanto é que ele tem que estar, aonde que ele tem que estar. Aí ele pega, chama esse posicionador de cursor com essa string aqui, tá? Então aqui, ó, o número de caracteres válidos que tinha na string na string à esquerda, né? Nessa string aqui. Passa para lá, ele calcula a posição do cursor, coloca em selection start e aqui em handle igual a true e também está feito isso aí. Fez o posicionamento. E aqui é o seguinte, aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é muito. Quando eu dou um backspace, eu quero que ele apaga o caractere que está à esquerda do cursor. Quando eu dou delete, eu quero que ele apague o caractere que está à direita do cursor. Então, o que a gente faz? Divide em 2 pedaços, left e right. Tá? Limpo primeiro, esse comando aqui limpa tudo que não for disso. Então, ele vai deixar uma string que só tem numéricos à esquerda e uma string que só tem os numéricos à direita. Aí, se for backspace, remove remove o primeiro da string, o último caractere da string à esquerda. E esse aqui, se for delete, ele remove o primeiro caractere da string à direita. Depois ele soma os dois de novo para recompor o caractere, né? Formata, move text, formata. Formata e coloca o texto formatado aqui. E depois chama essa rotina aqui para ele calcular a posição do cursor. Tá? Para ele recalcular a posição do cursor e botar ele no lugar certo. E handle igual a true, ou seja, já tratou tudo, então esquece, não tem mais nada que mexer disso aqui. Então, gente, com isso, com essas rotinas aqui, tá? Ah, tem mais umas duas aqui embaixo. Aqui, ó, quando o cursor recebe o controle, recebe o foco, tá? Aquele controle recebe o foco, ele vai fazer a borda ficar preta, quando ele perde o foco, a borda fica cinza. Mas não pode esquecer que esses dois eventos aqui, ó, tem que colocar lá na posição correspondente, senão ele ignora e não vai executar. Então vamos fazer isso. Viemos aqui, propriedades, chegamos em propriedades aqui, pegamos os textos. Agora é quando é leave e enter, né? Então quando ele entra no campo, enter, eu quero que ele vá para aquela rotina aqui, ó, essa aqui. E quando ele sai do campo, leave, que é para fazer a borda que dá destaque ao caractere que tem o foco. Ok? Bom, se não tiver nada errado, está certo, né? Então, vamos lá. Start. Ok, agora vamos cuidar de algumas coisas aqui. Então, o caractere pelo menos compilou. Agora vamos cuidar da formatação disso aqui. Então, eu vou pegar aqui ó, o exemplo, né? Ele vai ser colocado aqui. Eu vou pegar esse caractere aqui e vou acertar algumas coisas aqui. A máscara está aqui. E o text está aqui. A gente esqueceu o detalhe que a gente tinha comentado essa linha aqui antes, quando a gente quis compilar, só para mostrar como é que ficava, né? Tem que voltar essa linha aqui. Então vamos ver se agora está valendo. Bom, então, pegou a borda, agora vamos ver. Estamos digitando, tá tudo certo. Apareceu vermelho lá porque o caractere lá no CPF não batia, tá? Então vamos fazer o seguinte. Faltou um detalhe aqui, que era o on key down aqui, ó. Então vamos lá. Agora, vamos ver se agora vai. Esse negócio de fazer ao vivo ilustra, mas tem esses problemas, né? Vamos ver se deu tudo certo agora. Estou digitando aqui, tudo bem. Não bateu, ficou vermelho. Agora vamos dar um CPF certo aqui. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um detalhe aqui, ó. A nossa máscara está errada lá. Vamos pegar e fazer ela certa. Estão vendo aqui? Aqui tem 3, aqui tem 2, tem 2, tá vendo? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2 e 3 aqui. E aqui 1, 2, 3. Agora a máscara está correta. Vamos ver se sobrou mais algum rabicho ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. CPF eu sei que é válido, 01 não é. Então, parece que tá bom. Eu até pensei, sabe, em editar essa parte que eu fiz esses erros aí, mas eu resolvi deixar para ficar mais, talvez tenha, não sei se atrapalha ou ajuda, mas para vocês entenderem, entendendo o que não funcionou, ver o que eu devia ter feito de certo lá. Eu vou deixar sem editar os erros, tá bom? Pessoal, um abração, obrigado.